De tempos em tempos esse debate surge na internet, de que a geração Z não quer trabalhar, que a geração Z é folgada, preguiçosa. Em contraponto, a gente vê que a geração Z chegou e mudou muitas coisas que até então era normal no mercado de trabalho. A gente vê que é uma cultura muito dos nossos pais, dos nossos avós, de ter um emprego e ficar nele pelo resto da vida, ou de abaixar a cabeça pro patrão e aceitar muito bem as coisas que eram impostas. Coisa que a gente vê hoje em dia que a geração Z não leva tão bem assim. E a gente tem que lembrar também que sempre vai ter isso de uma geração falar mal da geração que vem a seguir. Como os nossos avós falando que na geração deles tudo era mais fácil, ou dos nossos pais falando que a geração deles que foi boa, e a nossa geração querendo ser a geração que foi boa no momento. No caso, a geração Z. Quando a gente fala de CLT e direitos trabalhistas, a gente tem que voltar lá onde ele foi criado, que foi lá na Era Vargas, onde a população lutou por esses direitos trabalhistas, e todo esse direito trabalhista foi pensado em um casal, onde o marido ia sair de casa cedo e voltar só no final da tarde, e a mulher ia ficar em casa com os afazeres domésticos e cuidando das crianças. Porém, na sociedade atual que a gente vive agora, o marido e a mulher têm que sair de casa para trabalhar, para trazer o sustento para dentro do lar, e talvez assim conseguir ter uma vida digna. Quando foi pensado o CLT lá atrás, foi pensado para um movimento que hoje em dia não existe mais na sociedade, onde a gente tem que se desdobrar, ter 2, 3 empregos para conseguir manter a moradia. Então esse medo que se criou do CLT é porque, diferente dos nossos pais, dos nossos avós, que com pouco dinheiro conseguia construir um terreno, comprar uma casa e ter o mínimo de sobrevivência garantido, a gente sabe que hoje em dia a gente pode trabalhar a vida inteira que a gente não vai conseguir isso muitas das vezes. Porque um apartamento, um carro, viver em sociedade se tornou extremamente caro. Então quando a gente pega esse salário mínimo estipulado e o mínimo que a gente precisa para viver em sociedade, a gente vê que são valores extremamente diferentes. Então um pouco do medo de ser CLT vem disso. Poxa, eu vou passar minha vida inteira trabalhando, às vezes num emprego que eu nem gosto, pra lá na frente talvez eu ter alguma coisa. Porque se a gente for pensar até a forma de trabalho, que a gente escolhe o trabalho, o que quer ser quando crescer, é uma coisa extremamente recente. No passado, até 100 anos atrás, era muito comum que as pessoas não escolhessem a profissão, que simplesmente elas cresciam numa família que eram agricultores. Então a pessoa ia virar um agricultor. Muitas vezes ali com 12, 13 anos, se você perguntar seu pai ou seu avô, ele já estava inserido no mercado de trabalho, trabalhando em algo que a família já fazia. Então essa coisa de sonhar com o que eu quero ser quando crescer, de ter essa oportunidade de escolhas, é uma coisa muito atual. Então é uma coisa que essa nova geração leva em consideração para escolher seu serviço. Se eu vou passar 10, 12 horas por dia ao todo de trabalho, transporte naquilo, eu quero fazer alguma coisa que eu goste. E se eu não vou ser valorizado por isso, eu sinto muito. Eu vou escolher outra profissão, vou escolher alguma coisa que me agrade mais. Então esse é um dos pontos que a gente tem que levar em consideração quando a gente faz essa comparação com nossos anteriores, com nossos pais, com os nossos avós. Que pelo menos com o dinheiro que eles ganhavam naquela época, eles podiam ter um conforto mais garantido. Vou te dar um conselho que ninguém nunca me deu. Nunca, em hipótese alguma, deixe seu currículo no supermercado, porque eles vão te chamar. A não ser que você esteja passando fome, daí sim você deixa. Mas vocês já pararam para se perguntar por que mercado sempre tá precisando de funcionário? Tem uma rede de supermercado aqui em Curitiba que tá fazendo até uma parceria com uma ONG porque não tá encontrando pessoas para trabalhar. Porque é um dos piores lugares para se trabalhar. Porque você entra com a tua sanidade mental intacta e sai precisando de apoio psicológico e psiquiatra. Eu trabalhei quase 3 anos em um supermercado e eu sei muito bem do que eu tô falando, tá? E só vai concordar comigo quem já teve a mesma experiência. Primeiro que você não vai ter qualidade de vida. Você vai trabalhar 6 dias seguidos pra folgar um, vai trabalhar 3 domingos no mês pra folgar um, vai fazer 10 funções e receber apenas por uma. São raros os mercados que fecham no domingo, tá? Aqui em Curitiba tem uma rede bem famosa que ela fecha domingo e feriado. E quando você sair, o teu psicológico vai estar destruído, mas não pelo salário, não pela qualidade de vida que você não teve, e sim pelos clientes. Se você quiser trabalhar em mercado, você vai ter que ter um psicológico muito bom, porque você vai receber todo tipo de humilhação possível. Trabalhar em mercado ou qualquer coisa que envolve atendimento ao público, eu acho que é uma das piores experiências que você pode ter na vida. Eu nunca trabalhei em mercado, mas eu já trabalhei em agência de publicidade. E se tem um ambiente tóxico e hostil também, que eu posso citar na minha experiência, é a agência de publicidade. Onde várias das vezes você estudou pra estar ali, mas o cliente quer ter razão porque tá pagando. E eu acho que é um pouco disso que acontece no mercado também, ou em qualquer troca de valores que a gente tem na sociedade, onde uma pessoa tá pagando pra outra. Ela vai se sentir no direito de fazer qualquer acusação.
Mas no caso da agência de publicidade era um pouco mais embaixo, porque muitas das vezes eles não sabiam o que estavam fazendo, eles pediam pra gente fazer alterações grotescas do dia pra noite e depois não tinha resultado e a culpa ainda era nossa que não estava fazendo o trabalho direito. Então, quando a gente fala do CLT, de trabalhar com outras pessoas, quando a gente tá falando, igual ele falou, de supermercado, de cliente, encher o saco, eu acho que é o que mais pesa no psicológico. Ou se você tá na sua casa fazendo um bolo pra vender, empreendendo, qualquer coisa assim, na minha concepção, vai ser melhor do que trabalhar no mercado. E porque o supermercado, ele justamente vai atrás dessa pessoa que tá em início de carreira, que justamente não tem muito ao que agregar pra fazer um trabalho mais complexo e vai trabalhar no supermercado. E muitas das pessoas que vai trabalhar no supermercado é porque ali viu uma chance de começar uma carreira, alguma coisa, e quando entra lá dentro é completamente massacrado por esse sistema que eles criaram de querer roubar até a última gota de suor daquela juventude que acabou de entrar ali, porque direitos trabalhistas em supermercado você pode conseguir, mas a gente vê que é extremamente difícil. E a gente fala mais de direitos trabalhistas hoje em dia e mais as pessoas correndo atrás dos seus direitos, porque a gente tem uma coisa que talvez os nossos pais não tiveram há 30 anos atrás, que é justamente o celular. Hoje em dia é muito mais fácil a gente gravar alguma acusação que aconteceu com a gente, ou a gente trazer alguma prova através disso, do que os nossos pais tiveram na época dele. Porque se o patrão vem falar com você de uma forma rude, você sabe que não é a primeira vez que aquilo acontece, se você está tendo desvios de funções e muitas coisas que acontecem dentro de um supermercado que a gente sabe bem, é muito mais fácil provar hoje em dia do que há 20, 30 anos atrás. E tem muito esse discurso também de que pelo menos o supermercado está dando emprego para a pessoa, que hoje em dia a gente já tem um caixa rápido e outras coisas que facilitam a nossa vida, mesmo o caixa rápido ainda sendo muito ruim, então as pessoas vêm com esse discurso, pelo menos o supermercado tá te dando um emprego e futuramente não vai ter mais caixa de mercado, então eu agradeço o emprego que tem. Mas é um discurso muito frágil, um discurso muito ruim que a gente pode voltar lá atrás, primeira, segunda revolução industrial, quando crianças trabalhavam dentro de fábricas a preço de bicharia, a preço de custo, e aquelas crianças nem recebiam direito por aquilo, para ter um trabalho extremamente pesado e falar, mas pelo menos a criança tá tendo algum emprego. E eu acho que é justamente um pouco disso que acontece em alguns empregos hoje em dia, pelo menos esse CLT que é muito precário, onde a gente vê o patrão dando uma chance pra pessoa trabalhar, dando uma chance da pessoa levar o dinheiro pra casa, quando é justamente o patrão tá pagando pelo horário de serviço da pessoa. Então, é uma troca capitalista, onde você está vendendo o seu tempo para aquela empresa e aquela empresa, através de você, vai ter lucro. Então, no final das contas, os dois, teoricamente, tinham que sair ganhando, mas a gente sabe que quem sai ganhando muito mais é o patrão. Não estou falando que ser patrão no Brasil é fácil, a gente sabe muito bem como tudo acontece. Como eu falei, nada pode ser levado para os extremos, mas a gente sabe que quando várias pessoas começam a apresentar mesmos sintomas e mesmas problemáticas no mesmo mercado de trabalho, algo precisa ser pensado e mudado. E talvez com esse movimento que aconteça de fim de escala 6x1, das pessoas correndo atrás mais dos seus direitos, a gente começa a mudar um pouco as coisas. Porque a gente fala hoje em dia, a geração Z não faz isso, não faz aquilo, mas foram através de movimentos trabalhistas que a gente tem todos os direitos constitucionais que a gente tem hoje. Se os nossos avós lá atrás não tivessem brigado pelos direitos também na era Vargas, a gente não ia ter a Constituição trabalhista que a gente tem hoje. Se lá atrás, na Revolução Industrial, não tivessem sido destruídas muitas máquinas e muitas coisas tivessem sido feitas, a gente não ia ter os nossos direitos que a gente tem hoje. Então, quando a gente pensa num sistema capitalista e a gente olha só para o agora, num período de 10, 15 anos, pode parecer rebeldia, mas se a gente pegar toda a nossa história da humanidade, a gente vai ver que para certas coisas terem a sua decadência, tiveram que rebeldes ter as suas cabeças cortadas. E no caso de hoje em dia, essas cabeças cortadas seriam realmente essas pessoas que estão indo contra o sistema. Essas pessoas que levantam pautas e falam, olha, isso não tá certo, eu não vou aceitar isso. Perdem o emprego por causa disso. Muitas das vezes tomam uma justa causa, é varrida para debaixo dos panos e de certa forma ela tá tendo sua cabeça cortada. Porque quando a gente corta o sustento de uma pessoa, muitas das vezes a gente vai calar ela. E vão ser poucas pessoas que vão contra esse sistema. Porque é uma guerra quase que solitária quando a gente tá pensando no eu e no meu emprego. Mas quando a gente vê que várias pessoas estão fazendo isso, a gente tem a esperança de que em algum momento isso vai trazer um resultado. Não sei se ficou claro aqui onde eu quero chegar. Não estou falando de CLT que não quer trabalhar, gente preguiçosa. É um recorte social que eu posso fazer que empregos precários vão continuar existindo enquanto a gente não continuar fazendo algo para mudar isso. Porque empregos muito mais precários já existiu e através da nossa força de trabalho a gente conseguiu mudar isso. Um discurso meio capitalista, socialista, mas sociedade, né? E outro recorte social que a gente pode fazer, que também estão surgindo o CLT Premium. O que seria um CLT Premium? São pessoas que trabalham no CLT, mas recebem um bom salário, boa bonificação e são bem remunerados para isso. Então, quando a gente pega essas pessoas e vê o porquê que elas ficaram nos empregos por tanto tempo, é justamente por isso, porque elas uniram. Eu tenho uma vocação para continuar aqui, eu sou bem reconhecido e recebo bem por isso.
isso. Tá que a gente tá falando de pessoas que vai ter uma graduação, pós-graduação ou um concurso, alguma coisa que fizeram ela chegar naquele cargo. Mas quando a gente fala que a geração Z não quer trabalhar, não quer estudar, é um discurso que pode ser muito raso. Será que a geração Z não quer trabalhar ou os empregos que são impostos para ela são empregos precários? Porque eu não sei você, eu vejo muitas pessoas à minha volta que às vezes tem 2, 3 empregos e tá super feliz com isso, porque tá fazendo o que ama. Porque um pouco do nosso trabalho reflete diretamente a nossa personalidade. Eu vejo pessoas que trabalham das 9 da manhã às 7 da noite, chegam em casa e vai fazer alguma coisa que ama, tipo eu, gravar vídeo para o YouTube e ver isso daqui como uma profissão a mais. Então, sempre quando a gente for pensar em profissão a longo prazo, a gente tem que colocar o nosso sonho na balança. Quanto eu estou disposto a estudar para realizar esse sonho da minha vida? Eu já trouxe aqui relatos de vídeo da medicina, que a gente vê o pessoal se matando para trabalhar, para entrar em medicina. Eu já trouxe vários relatos aqui no canal de que você, até os 25 anos, você ainda está nesse desenvolvimento de escolher o que você quer para sua vida, mercado de trabalho. Então, quando a gente fala de a geração Z não quer trabalhar em ponto, é um discurso extremamente raso, na minha opinião. Tem N pessoas que não quer trabalhar, não quer estudar, na sua maioria, sim, tem essas pessoas. Mas quando a gente olha para as pessoas que estão correndo atrás dos sonhos, na minha concepção, elas estão correndo principalmente atrás de reconhecimento. Se eu não vou ganhar o suficiente para comprar uma casa, se eu não vou ganhar o suficiente para ter um carro, que pelo menos eu esteja em um emprego onde eles reconheçam meu esforço, que pelo menos eu esteja em um emprego onde lá na frente eu tenho uma chance de subir de cargo. Então, se esse emprego não for dar o que eu quero, sinto muito, eu não vou ficar aqui por muito tempo. E é o que eu sempre falo nos vídeos. A gente faz faculdade não é para ter o melhor emprego ou para virar a pessoa mais rica do mundo. A gente faz faculdade justamente porque ela abre um leque de escolhas de coisas que a gente pode fazer na vida, ser mais bem remunerado por isso e escolher, principalmente escolher o que a gente quer fazer. Porque quanto mais pessoas a gente tem com formações, mais pessoas que a gente tem que correr atrás desse conhecimento, esse mercado de trabalho precário, ele vai ter que se mudar. Ele vai ter que acrescentar um vale-refeição, um vale-transporte, um vale-creche, uma cesta básica, várias coisas que vai querer fazer até essa pessoa de 18 anos, ou essa pessoa que começou a estudar um pouco mais tarde, ou essa pessoa que não teve acesso aos estudos e tá procurando um primeiro emprego, permanecer naquele mercado de trabalho. Porque mercado de trabalho é uma troca, sinto muito, você não vai ver mais pessoas se matando pro patrão ficar muito mais rico se ela não vai ganhar alguma coisa em troca. Ainda tem pessoas que fazem isso? Tem, mas a mentalidade das pessoas estão mudando. As pessoas, por mais que vejam muitas emprego como pilar número 1 da sua vida, são as pessoas que realmente viram valor naquele emprego. Se você, patrão, não entrega valor pro seu funcionário, sinto muito, ele vai sair dali. E quando eu falo de patrões, eu não tô falando do dono do mercadinho que precisa que alguém fique ali, não. Eu falo de realmente quem tem dinheiro para isso, que a gente vê megas empresas que quanto maior a empresa que a gente pode citar aqui, mais ela vai pisar em cima desse funcionário. A gente já tem até relato de grandes empresas que, entre elas fazem reunião para limitar, pôr um teto no salário mesmo que a pessoa vai ter ali. Porque mesmo que ela pule de uma empresa para outra, ela não vai conseguir ter esse aumento salarial que ela espera. E isso é manobra de mercado. Então, se as grandes empresas estão fazendo manobra de mercado para a gente ter um salário fixo, a geração Z também deve fazer manobra de mercado para que esse salário seja aumentado. Porque quanto mais a gente briga por uma escala 6x1 acabar, quanto mais a gente briga por direitos trabalhistas, sinto muita gente só tá correndo de melhor qualidade de vida, de olhar para o nosso tempo e pensar, porra, isso daqui vai acabar. Um dia eu vou ficar velho e quando eu ficar velho, sequer tem a chance de eu aposentar nisso que eu estou vivendo agora. Então, geração Z, eu não sei se eu estou defendendo muito, eu sei que N outros pontos poderiam ser levantados aqui, mas a reflexão que eu trago é, se você quer que alguém se esforce no mercado de trabalho, aquela pessoa tem que ser valorizada por aquilo. E é isso. Isso foi apenas um recorte de vários recortes que a gente poderia fazer. Eu vou deixar os comentários abertos aqui para você falar de experiências de emprego que você teve e várias coisas nesse sentido. E no mais, oi, meu nome é Antônio Venâncio, o criador desse canal. Se você assistiu esse vídeo até o final, eu te peço encarecidamente considere se inscrever no meu canal. No mais, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau.